I don't like it reheated, a pessoa disse. Não, ela continua justificando. Eu não gosto de sobras e eu não gosto da comida reaquecida, ok? Reheated. Aqui você vai precisar se atentar à pronúncia. Por quê? Porque nós temos o RE nessa última palavra da primeira linha. O RE é pronunciado re. Olha como é que tem um bolo aqui na língua, né? Re, ok? Re, beleza? E o H em inglês, ele tem som de R do português. Então é pronunciado ri, ok? Rehe. Rehe. E o T logo em seguida, ele também pode ser o nosso R aqui no sentido de R. Então vai ser reheated. 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 Vamos tentar? Vamos lá, ó. Só essa palavra, tá? Reheated. E reheated é a palavra reaquecido, ou aquecido novamente. Quando você pega a comida no dia seguinte e coloca no micro-ondas, por exemplo. Reheated. Tá bom? Reheated. Reaquecido. Ok? Reheated. Reheated. Isso é treino, tá? Isso é treino. Se você treinar, o bacana nosso é isso, que a gente tem essa capacidade. A gente treina e a gente consegue pronunciar corretamente. Alguns países, algumas nacionalidades que a gente tem no mundo, tem muita dificuldade de pronunciar as palavras em inglês. Muita mesmo. Mas nós temos essa facilidade. Então, vamos usar essa facilidade a nosso favor. Se a gente treinar, a gente consegue, tá? I don't like it reheated. Então, você está dizendo que você não gosta reaquecido, tá bom? E você pode falar I don't like it para várias outras coisas que você não gosta, tá? E isso aqui é o que eu chamo de frase coringa, né? Como nós já vimos ainda hoje na nossa aula. Você pode pegar esse início de frase e colocar um finalzinho que você queira aí, e você vai mudar o sentido e vai continuar sendo capaz de utilizá-la. Então, I don't like it reheated. Beleza? Vamos tentar? Let's repeat. I don't like it reheated. Quase enrola a língua. É isso aí, Vidal. I don't like it reheated. I don't like it reheated. Muito bom, muito bom. É treino, tá? É treino. E em seguida, a pessoa diz, I can't tell. Ó, ironicamente, mais uma vez, a pessoa diz, I can't tell é uma expressão em inglês. O que ela quer dizer, que essa pessoa quer dizer eu tô vendo. Sabe essa expressão quando a gente fala assim em inglês? Em português? Eu tô vendo, pô. Então você fala assim, eu não gosto da minha comida reaquecida. Aí você fala, eu tô vendo. Por que ela tá vendo? Porque ele comeu tudo que tá sobre a mesa. Entendeu? Então, em inglês, a gente diz I can tell. Se você traduz isso ao pé da letra, se você vai para o Google Tradutor, ele vai traduzir palavra por palavra. Aí fica, eu posso falar. Como assim eu posso falar? Não faz sentido algum. É porque isso é uma expressão idiomática. Você precisa entender isso como expressão idiomática. Então, I can tell significa eu estou vendo. Mas não necessariamente que você está vendo alguma coisa. Entende o que eu quero dizer, né? É nesse sentido de, eu estou vendo, ou eu estou percebendo. Entendeu? É nesse sentido, tá? E você, novamente, pode usar isso para várias situações, ok? Várias situações. Vamos lá, let's repeat. I can tell. I can tell. I can tell. Muito bom. E aí a pessoa diz assim, I'm so full. Lembra que eu disse que você poderia utilizar a palavra full também para cheio? Então aqui é o caso, ó. I'm so full, I'm going to burst. E aí
Não sei se você sabe, o significado da palavra burst significa explode, de explodir, tá? É óbvio que não vai explodir, né? Tem uma ideia aqui por trás. E esse so, ele é o mesmo que very. Se você não sabe, em inglês nós temos muitos. Eu chamo dos muitos do inglês. Inclusive, tem um vídeo também no nosso canal no YouTube, Wavemenson Linguística, em que eu explico sobre os muitos do inglês. Cada muito possui sua especificidade. Cada muito você vai usar em determinada situação. Por exemplo, a palavra very, ela é usada com adjetivos. Eu poderia usá-la aqui, I'm very full, porque full é um adjetivo. O que é um adjetivo, Marcelo? Adjetivo quando você fala assim, gordo, magro, alto, baixo, cheio, vazio, tá? É isso. Então, se eu falo isso, eu posso usar a palavra very. Mas se eu quero dizer que eu tenho, sei lá, muitos carros, eu não posso usar very. Very é só com adjetivo. Se eu quiser usar para falar de carros, eu tenho que usar many. E se eu quiser falar de água, muita água, eu tenho que usar much. Tá vendo? Tem as suas especificidades. O so é uma delas, é uma dessas formas que a gente tem de se falar muito em inglês. E se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo específico falando sobre isso. É só você procurar aqui no nosso canal que você vai encontrar. Então, I'm so full, I'm very full, estou muito cheio. E se eu estou tão cheio, que parece que eu vou explodir. I'm going to burst, ok? Or I'm going to explode. Beleza? Deu para entender? I'm so full, I'm going to burst. Vamos lá? Vamos tentar? Close your eyes, listen and repeat. I'm so full, I'm going to burst. I'm so full, I'm going to burst. I'm so full, I'm going to burst. Very nice. Ó, alguns comentários aqui que valem a pena, hein? Nós temos o Jean dizendo sim, eu busco muitas palavras no tradutor e por isso minha dificuldade de entender, talvez. Eu acredito que sim, Jean. Vale para todos vocês, tá? Quando você ouve somente... Gente, não se começa as coisas do meio ou do fim. Primeiro ponto, tá? A gente precisa começar do começo. Então, quando você está começando, está no início, o que você precisa fazer? Você pode utilizar o Google Tradutor? Não somente pode, como deve. Mas não somente o Google Tradutor. Existem vários dicionários virtuais. Você pode usar muitos deles. Só escolher um ou dois, até mesmo para fazer um quadro comparativo, para ver qual que se encaixa melhor. Você pode fazer isso e deve fazer isso. E existem vários, não somente o Google Tradutor, existem vários que também te dão a pronúncia das palavras. E você precisa disso. Nós estamos no começo. Então você vai olhar a palavra, vai olhar o significado dessa palavra e vai olhar o som que essa palavra possui, tá? Isso é importante para que você possa ouvir e repetir. Se você está num processo de construção de frases, não se traduz frases usando o Google Tradutor, pelo amor de Deus. Porque o Google Tradutor vai traduzir palavra por palavra, vai perder o sentido por completo. Você que precisa procurar palavra por palavra e não escrever uma frase em português e achar que o Google Tradutor vai fazer o mesmo sentido para você em inglês. Não vai. Ele vai traduzir palavra por palavra e vai escolher o significado que ele acha melhor, tá? Então eu recomendo que você crie suas frases, que você procure as palavras isoladamente, se for o caso no Google Tradutor para fazer isso, e em seguida que você tenha um professor para você compartilhar isso para ver se está certo. A experimentação é crucial para a evolução do idioma. Crucial. Não se aprende a fazer alguma coisa se você não experimenta. Não dá para ficar no campo da teoria. A gente precisa ir para o campo da batalha. Tá? Então você precisa entrar no jogo de verdade. Você precisa falar de verdade. Ok? Então tem que experimentar. E experimentar mesmo, por conta própria. Ir lá e tentar formar suas próprias frases e cometer erro. E tá tudo certo. Você vai aprendendo. Desde que você tenha alguém para te ensinar, você vai aprendendo. Tá bom? Esse é o ponto 1. Ponto 2. É melhor, com o passar do tempo,
é melhor, e a minha recomendação sempre é essa, que você escute um filme no original, sem legenda, nunca usa legenda. Uma música no original, sem legenda, uma série, ok? Algo que seja do seu interesse, preferencialmente, mas em inglês original, sem legenda, e que não seja feito para alunos de inglês. O que isso quer dizer? Quer dizer que é feito para um nativo assistir e ouvir. Você vai escutar um inglês que a gente chama de inglês natural, tá? Por isso que o nome do nosso podcast é Fale Inglês Naturalmente, né? Eu tento trazer isso para vocês, um inglês natural, não um inglês robotizado, mecanizado. Quando você procura algo desse tipo e você consegue escutar e consegue repetir aquilo que você ouve, você evolui muito mais rapidamente. Agora, se você faz isso utilizando legenda, você se trava, você se bloqueia, porque, como eu disse antes, o próprio cérebro vai buscar o jeito mais fácil por uma questão de sobrevivência. E ele vai fazer a conotação com o português, com a forma na qual nós falamos o português. Vai seguir o padrão linguístico do português. Isso vai bagunçar a sua cabeça, vai atrapalhar você a entender e a falar. Então a gente precisa eliminar a legenda da nossa vida de uma vez por todas. Mas, Marcelo, não vou entender nada. Não é esse o objetivo inicialmente. O objetivo inicialmente é você acostumar o seu cérebro. O entendimento vem gradativamente conforme a prática, conforme a insistência nesse mesmo processo. Para facilitar a sua vida, e se você deseja isso, vá assistir um filme que você já viu e você já conhece a história. Vai, né, assistir uma série que você já conhece a história, um documentário, um vídeo que você já sabe do que se trata, mas em inglês puramente sem legenda. Isso certamente vai te ajudar bem mais. Ficou claro aí, Jean? Deu para ajudar? Show de bola. Aí, isso mesmo, o Jean está dizendo, busco novas palavras diariamente, e o mais legal é essa busca por palavras, né, Jean, colocada em frase. Isso é que é o mais legal, porque aí quando você faz isso, você está trazendo o inglês para a sua vida de verdade. Aí, e preferencialmente falando de coisas que são relacionadas à sua vida mesmo, ao seu universo mesmo. E isso é que faz total diferença, porque aí o seu cérebro entende, poxa, isso é importante para mim. Eu preciso disso, isso é benéfico para mim, isso faz diferença na minha vida. E aí o seu cérebro passa a trabalhar a seu favor. E quantas vezes ele não trabalha contra você, né? Muitas pessoas possuem traumas linguísticos e estão vivendo esses traumas, por quê? Porque o cérebro está trabalhando contra. A gente precisa reverter esse processo. E aí que entra a psicologia dentro do ensino linguístico na Wave Menção Linguística. Por eu ser terapeuta e trazer essa psicologia, essas técnicas, essas ferramentas advindas da ciência psicologia para dentro da aula de inglês, é que os nossos alunos são capazes de destravar isso. Então é importante que você coloque isso em prática na sua vida para vencer essa barreira de uma vez por todas. Show?